Então, boa noite, pessoal. É, Queria agradecer a Thaís pelo convite, de poder falar desse assunto. É, Intitulei de Injustiça Epistêmica, né? Ou porque você não conhece, não consegue ler Lacan, né? Um título meio chamativo, mas que é para a gente poder abordar a dificuldade na leitura do texto de Lacan. É um assunto que eu acho que concerne a todos, né? Assim, não tem quem não tem dificuldade em ler o texto do Lacan. É, Não sou diferente. Mas eu queria abordar hoje, né, esse tema, né, da dificuldade e às vezes da impossibilidade, né, de ler o texto, é, fazendo uma separação inicial, porque tem uma dificuldade na leitura do texto, do Lacan, que é inerente ao texto. Assim, textos complexos, como os textos do Lacan, de filósofos como Spinoza, por exemplo, Hegel, ou outros textos complexos que podem ser de epistemologia, de, né, antropologia, apresentam, né, colocam uma dificuldade para o leitor. Só que é uma dificuldade inerente ao texto que pode ser superada se você tem os recursos, teóricos metodológicos para abordar o texto. Eu quero falar de uma outra dificuldade, que não é a dificuldade inerente ao texto, é uma dificuldade produzida. É uma dificuldade que nem todas as pessoas vão ter, é, mas é uma dificuldade produzida pela desigualdade social. Por isso é justiça epistêmica. Então, nem todos que têm dificuldade de leitura do texto do Lacan, as dificuldades na leitura do Lacan não são as mesmas para todos. Tem essa dificuldade que é inerente ao texto, pela complexidade que ele traz, mas tem uma dificuldade que é produzida pela posição social que o leitor tem, né, na sociedade. E é dessa dificuldade de leitura que eu queria falar hoje. Eu vou explicar como que essa dificuldade aparece dentro do campo da psicanálise. E por que, né, por que que é importante a gente falar das dificuldades de leitura do texto do Lacan? Porque na nossa formação, né, e foi um dos motivos que eu pensei nesse tema, né, porque o Instituto Bergassi está interessado na formação do psicanalista e na democratização da psicanálise, que são dois temas importantes que têm tudo a ver com a dificuldade de leitura, que ter uma dificuldade de leitura te impede, né, a dificuldade de leitura impede a democratização da psicanálise. O leitor não conseguir acessar o texto, o sentido do texto autonomamente, coloca ele numa posição à parte, né, da turma daqueles que conseguem. E pode colocar ele à parte, inclusive, né, coloca ele à parte, inclusive, de participação na própria psicanálise. Você precisa conseguir ler, entender, para poder, né, falar sobre, escrever, trabalhar. Então, a dificuldade de leitura traz uma problemática dentro da formação do analista, porque a formação do analista ela vai se dar prioritariamente pelo estudo sistemático dos textos. A gente tem outros tripés, né? A gente considera, por exemplo, a análise pessoal, a supervisão como importantes, mas sem o estudo teórico, a gente não consegue fazer psicanálise, a gente não consegue se tornar um psicanalista, a gente não consegue pensar teoricamente. O Lacan, inclusive, vai dizer, a psicanálise são os seus conceitos. Mas se eu tenho uma dificuldade de leitura e eu não consigo ler o Lacan, como é que eu vou apreender os conceitos? E se eu não vou aprender, se eu não apreendo os conceitos, como que eu vou conseguir pensar os casos? Então, coloca um problema clínico também, a dificuldade de leitura. Então, a dificuldade de leitura dos textos do Lacan, todo mundo passa por elas, é, mas não passa de uma maneira igual. Então, o que eu queria abordar hoje aqui, né, para depois a gente abrir para discussão,
São as dificuldades de leitura que psicanalistas advindos de classe sociais não privilegiadas, ou seja, que não vêm da elite, enfrentam ao abordar os textos do Lacan, dizendo que não são as mesmas dificuldades que quem teve privilégios econômicos, sociais, estudou em boas escolas, em bons colégios, teve uma educação, acesso a essa elite educacional, né? Boas universidades tem. Não é a mesma dificuldade. Pode parecer que é a mesma, mas não é a mesma dificuldade. São dificuldades diferentes. Essa dificuldade que eu quero tratar hoje é uma dificuldade que se caracteriza como uma injustiça epistêmica, porque ela é baseada na desigualdade social, socioeconômica. Essa outra dificuldade que eu não vou abordar hoje, que pode ser, que é inerente ao trabalho com o texto do Lacan, e qualquer outro texto mais complexo, todos vão enfrentar, mesmo aqueles que têm os recursos metodológicos teóricos para lidar com o texto. Esse psicanalista, né, assim, do qual eu vou falar, né, assim, vamos dizer assim, minha fala se direciona a esse psicanalista que vem para o mundo da psicanálise, que chega no mundo da psicanálise vindo de uma outra classe, tendo uma outra experiência educacional e se depara aí com esse universo elitista, né, da elite, com seus valores, com seus conhecimentos, com suas crenças, com suas formas de se relacionar. É, é desse psicanalista que eu quero falar. É da dificuldade que esse psicanalista enfrenta que eu quero abordar. E esse psicanalista, né, a gente vai chamar eles aqui de trânsfugas de classe. Vocês conhecem esse termo? Alguém já ouviu falar desse termo? Trânsfugas de classe são aquelas pessoas que tiveram uma mobilidade social, ou seja, saíram de uma classe social baixa, pode ser da pobreza, de uma classe social baixa, fizeram uma mobilidade social e fizeram uma mobilidade social para uma classe média alta, onde ela vai começar a participar de um universo de classe que ela não participava antes. Nesse universo de classe, ela vai circular por lugares novos, com pessoas diferentes, que têm valores diferentes, crenças diferentes da história que ela viveu. Isso é um trânsfuga de classe. Pessoas que é um termo, esqueci o nome da socióloga, uma socióloga francesa, mas quem usa muito esse termo e quem discute muito, vamos dizer, as vicissitudes dessas mudanças de classe e os efeitos que tem sobre quem faz essa mudança, um escritor francês que chama Edouard Louis, uma escritora francesa também chama Annie Ernaux. Eles discutem nas obras deles, né, esses efeitos que tem sobre a pessoa que faz essa mobilidade de classe. Então, pensando nesses psicanalistas é, que eu quero fazer o comentário hoje, né? É, e aí eu vou falar um pouco, assim, articulando um pouco minha própria história, assim, minha própria dificuldade de ler o Lacan e dos caminhos que eu fui percorrendo para lidar com essa dificuldade. Eu vou fazer algumas indicações de autores, de textos, depois eu posso passar para a Thaís, ela pode encaminhar para vocês, né? Que eu vou fazer uma apresentação mais informal. A gente combinou de fazer uma coisa mais informal, sem ser muito teórica, com citações. Então, contando um pouco para vocês, né? Então, assim, eu sou formado em psicologia, né? Tenho graduação em psicologia. Fiz vários anos de formação em escolas de psicanálise. Passei por várias escolas de psicanálise, escolas do interior de Minas Gerais, do Fórum aqui de São Paulo, da Escola Brasileira aqui de São Paulo, Instituto Langage, que também tinha um vínculo com essa escola de Poços de Caldas. Hoje eu faço parte, eu sou sócio da Apola, né? Abertura para outro Lacan, da Apola aqui de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Então, eu sou graduado em psicologia, sou psicanalista, fiz também a pós-graduação, fiz o mestrado em psicologia clínica na USP, sobre o trabalho do psicanalista na assistência social, porque durante muito tempo eu trabalhei em instituições, então trabalhei na assistência social, trabalhei na saúde mental, fiz até em escola, então a maior parte do meu percurso foi em instituição,
que eu mantinha junto com o consultório, dos anos para cá que eu só estou no consultório, mas eu tenho um percurso bastante longo, assim, em instituição. E quando eu saio da instituição, eu começo a ficar só no consultório, eu monto um projeto com os colegas e vou tentar propor grupos de estudo sobre o Lacan. Eu vim estudando Lacan fazia muitos anos. Eu comecei a estudar o Lacan comecei a fazer o curso de formação em psicanálise quando eu estava na universidade ainda, numa escola de psicanálise do interior, em 2008. 2018 eu fui propor os grupos de estudos do Lacan. Então eu já tinha um percurso longo aí de estudo do Lacan, fiz mestrado e tal. Mas quando eu fui ler o Lacan, me deparei com a dificuldade de ler o Lacan. E como ler, né? O que selecionado que ele diz? Como entender o que ele está falando? E é muito angustiante, né? Eu acho que para todo mundo que pega o texto do Lacan, é muito angustiante ler o Lacan. Quando você começa a ler o Lacan, é muito angustiante, porque parece que ele está falando nada, né? Parece que está falando grego ali. Você não entende o que ele está dizendo. E aí eu comecei a pesquisar, assim, porque eu assistia seminários dos psicanalistas mais experientes, ia em grupos de estudos, mas isso não me ajudava a ler o Lacan. E quando eu digo a ler o Lacan autonomamente, né? Eu poder sentar, eu poder ler, depois eu poder comunicar para alguém, olha, eu li esse livro do Lacan, esse texto do Lacan, e eu entendi tal, 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 tal coisa. Eu não conseguia, né? Tinha muita dificuldade. Por isso essa ideia, por que você não consegue ler Lacan, né? Ou por que eu não conseguia ler Lacan, eu comecei a me perguntar. E aí eu comecei a pesquisar. Nada disso eu sabia. Olha, eu tinha feito, eu não sabia disso. Eu fiz graduação, na graduação eu fiz iniciação científica, da iniciação científica. Então eu era muito conectado com a pesquisa. Eu fiz o mestrado. Em todos esses anos, eu nunca tinha ficado sabendo, o que eu fiquei sabendo depois, que existiam métodos de leitura de textos. Ou seja, existem métodos de leituras específicos para você ler textos complexos, como os textos do Lacan. Textos de filosofia, textos de psicanálise, textos científicos. Aí eu me deparei com alguns autores. Então eu quero trazer aqui três autores para vocês. Eu me deparei com três autores. Primeiro, eu me deparei com o primeiro autor. Ele chama Marco Sacchini, é um filósofo, professor da USP. Eu posso passar para vocês depois o texto dele, o título do texto. Tem uns vídeos dele no YouTube também, eu posso passar para vocês. Que ele propõe, assim, que ele discute, né? Ele vem falando, ele discute métodos de leitura de texto e de escrita, é, e ele vai dizendo que na USP os alunos chegavam para o curso de filosofia sem conseguir ler os textos de filosofia. Então, eles não conseguiam ler o Hegel, o Heidegger, o Russell. Eles não conseguiam ler. Eles ficavam com dificuldade de ler. E aí eles ficavam desmotivados, desinteressados. E aí, né, o que ele propôs, né, o que ele vai explicando é que os alunos não conseguem entender o texto, não porque eles não se esforçam, porque eles se esforçavam. Não porque eles não eram dedicados e não queriam. E não é por causa de uma dificuldade individual, de uma incapacidade individual. É porque o tipo de leitura que a gente aprende na escola não é um tipo de leitura que te habilita a ler textos complexos como os de filosofia e de psicanálise. Então, o que você aprendeu no ensino médio não te habilita a ler esses textos. E o que a gente aprende na universidade, pelo menos eu, na psicologia, no geral, dependendo da universidade que você faz, também não te habilita a ler esses textos. O que ele vai dizer é que os professores defendiam que os alunos tinham que aprender sozinhos. Eles falavam, eu aprendi a ler, por que que eles não vão aprender? Por que a gente tem que ensiná-los a ler? E aí o que o Marcos Sacchini, junto com outros professores que também compartilhavam da ideia dele, propõe um grupo na USP, que agora virou uma disciplina, de métodos de leitura para ensinar quais são os métodos que eles vão usar para ler os textos. E cada texto precisa de métodos específicos. Não serve qualquer método. Os métodos variam, são combinados. Então, tem um aprendizado ali de como articular os métodos. É, Então, essa dificuldade que a gente vê surgir dentro da psicanálise, na leitura do texto do Lacan, é uma dificuldade que não diz só do texto do Lacan,
que diz também da nossa formação educacional. Aí é algo que extrapola a psicanálise, é algo que tem a ver com o contexto educacional brasileiro. A gente não é preparado, né? Então, isso é uma dimensão educacional. A gente não é preparado para a leitura desses textos. Imagina quem vem de uma classe social baixa, que estuda em escolas que não são escolas de elite, que não podem estudar nessas universidades também de elite, ficam mais distantes ainda da possibilidade de aprender isso. Isso cria uma defasagem, isso cria uma desigualdade, isso cria uma discrepância. Quem vem da classe baixa e se torna psicanalista não está em pé de igualdade com quem estudou nessas escolas privilegiadas. Então a gente tem uma defasagem e uma desigualdade que opera dentro da psicanálise, oriunda, claro, de um contexto social brasileiro, né? Mas que a gente se vê reproduzindo dentro da psicanálise, que a gente não fala disso. A gente não fala muito dos impactos das diferenças de classe dentro da psicanálise, né? E quanto isso impacta a nossa capacidade de ler, de abordar um texto e de dentro da formação da psicanálise. Porque é como se tivesse todo mundo partindo do mesmo lugar, não tá? Então, aí o Sacrino ele vai trazer esse problemático e trazer uma solução dentro da USP. Ele propõe primeiro um grupo, um primeiro curso, tem na internet esse curso, posso passar para vocês depois. Lá ele vai explicando os métodos, eles trabalham com os métodos, pode ajudar aí quem tem dificuldade de ler o Lacan. E depois virou uma disciplina e virou um livro, que ele tem um livro que chama, que eu esqueci o nome, que eu vou passar para vocês também depois. Ele tem um livro sobre o assunto. É um livro ótimo. Metade é sobre como ler e outra metade é como escrever. Você não consegue ler, você também não consegue escrever. Então, as dificuldades de escrita estão diretamente ligadas às dificuldades de leitura. E muitas vezes, não raras as vezes, as dificuldades clínicas de ler o caso, de construir o caso, de pensar em intervenções, têm a ver com as dificuldades de leitura que a gente tem com a teoria. Então, você vê que é um problemão. É uma problemática muito, muito, muito importante. Aí, nesse percurso de tentar entender essas dificuldades, né? Então aí eu fui usando, né, os recursos que ele traz de leitura nesse livro, em outros livros que eu também posso passar depois. Tem um outro livro que é fininho, que ele é ótimo, do Severino, Como Ler Textos de Filosofia, e fui aplicando o texto do Lacan. E essa aplicação, esse trabalho, foi me liberando da dificuldade. Não dessa dificuldade inerente, que é a dificuldade do estudo, da escrita, que é para todo mundo, né? Isso não tem. Mas foi, de alguma maneira, solucionando essa minha defasagem, né? Que eu também posso, eu me considero um transfuga de classe. Então, assim, então foi me ajudando a solucionar essa defasagem. E é isso que os autores dos métodos de leitura propõem. O estudo do método de leitura como uma possibilidade de liberar o estudante para fazer leitura autônoma e crítica dos textos. E não ficar na dependência, ou não ficar ali perplexo, incapacitado de ler o texto, mas também não ficar na dependência de outros que têm acesso a esses recursos. Porque isso, aí a gente entra num problema político, né? Um problema de poder. Por quê? Se cria um grupo de pessoas que tem acesso a um saber próprio da elite. Então, saber é poder. Então, mantém elas no lugar de saber, elas sabem ler os textos e elas podem transmitir. E um outro grupo que não tem acesso ao saber, então não tem o poder. Então, tem que ficar submisso a esse grupo que sabe, que é eles que vão te trazer a explicação do que o Lacan está dizendo. Isso mantém um jogo de poder dentro da psicanálise, que é um jogo de classe, é um jogo de poder. E eu estou falando só de classe. A gente poderia considerar ainda questões de raça, questões de gênero, tem outras questões em jogo que dariam para ser consideradas. Aí, seguindo o percurso, encontrei um outro autor, chama Robson Cruz. Robson Cruz é um psicólogo comportamental que trabalha com o sofrimento na Universidade Brasileira. O sofrimento que os acadêmicos têm na leitura e na escrita de textos dentro da universidade, que também é um assunto que ninguém conversa. A universidade, a academia, ela é muito produtora de mal-estares. É muita cobrança. A Thaís está na universidade, né, Thaís?
Mais ou menos. Mas, né, você deve ouvir histórias que não são, né, bolinho dentro da universidade, assim. Cria-se muito, ela é produtora de mal-estar. Então, assim, tanto que as universidades têm feito movimentos para tratar da saúde mental dos estudantes. E esse autor, ele discute isso. E ele vai dar ênfase. Tem um livro dele que é sobre o bloqueio na escrita acadêmica, mas ele vai falar do bloqueio na leitura também. E ele vai trazer, que me trouxe essa ideia, né, assim, mais do que o Sacrini até, dos recortes de classe. Ele vai falar de recorte de classe, recorte de raça, recorte de gênero. Eu vou só me atentar ao recorte de classe hoje. Ele vai falar de um recorte de classe. O quanto as pessoas que vêm de classes sociais mais baixas e adentram a universidade, né, nesses últimos anos, né, com as políticas de inserção, de inserção na universidade, né, ProUni, as políticas inclusivas, né, assim. Então, assim, as pessoas estão chegando na universidade, né? As pessoas que vêm de uma classe mais baixa estão começando a ter acesso. Ainda é pouco, mas estão começando a ter acesso. Mas elas vêm de uma formação diferente, né? Das pessoas que estudaram nessas escolas particulares, nessas escolas. Então, essas pessoas são os trânsfugas de classe. Ou as pessoas de classe média também vão ter ProUni, Fiesp, vão trabalhar o dia inteiro para estudar à noite e vão estudar em outras universidades. Só que acontece, juntando esse contexto de que a educação básica, fundamental, não prepara para a leitura de textos complexos. E, no geral, a própria universidade não prepara para textos complexos, são de textos complexos, o Robson Cruz vai dizer, né, nessa dimensão da classe, então, que as pessoas que vêm de classes mais baixas são as que mais sofrem pela impossibilidade de terem aprendido esses recursos teóricos, metodológicos, por conta do elitismo educacional. Então, o elitismo educacional cria grupos que têm acesso ao saber, que tem dentro, eu tô falando, e essas pessoas vão se tornar psicanalistas, e grupos que não têm acesso a esse saber, essas pessoas também vão se tornar psicanalistas. E isso vai criando essa defasagem, essa discrepância. Então ele vai dizer que os trânsfugas de classe, né, estão nessa posição, né, de defasagem. São eles que têm mais dificuldade de escrita, mais dificuldade de leitura. Mas não por uma incapacidade individual, não porque eles não têm capacidade, mas porque eles não foram munidos, eles não tiveram o privilégio de aprender a essa leitura metódica, sistemática, que às vezes é transmitida nas universidades de uma forma aberta, né? Clara, como essa disciplina, por exemplo, lá na USP, na filosofia, que é só na filosofia da USP que tem, não conheço outro lugar que tem, uma aula sobre métodos de leitura, isso é muito, 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 muito específico, né? E que eles conquistaram isso com muita, muita, muita resistência dos outros professores. É... Então assim, é muito raro ter isso. E os trânsitos de classe são os que mais sofrem. Então é muito raro ter isso, né, algo claro, mas as pessoas que vêm de uma formação do elitismo educacional, eles falam que eles vão aprendendo de uma forma tácita. Então, assim, as famílias normalmente já são famílias intelectualizadas, famílias que leem, famílias que frequentam, que colocam nas escolas, que já tem essa preparação para a leitura, para o estudo, diferente de quem vem de uma classe trabalhadora. Às vezes, os psicanalistas trânsfugas de classe foram os primeiros a ir para a universidade. Então, não tem essa prática, essa experiência dentro da família de estudo, de leitura. Vai ser novidade esse aprendizado. O Edouard Louis, eu até queria ler um trechinho dele aqui, só para ficar claro qual que é a experiência do trânsfuga de classe, né? Eu vou ler para vocês, é desse livro dele aqui, ó, chama Mudar Método. Nesse livro, ele vai contar é, da experiência dele, de uma experiência de transformação, por isso que chama Mudar Método. Ele é um homem cis, gay, que nasceu numa cidade do interior da França, muito machista, muito conservadora, e ele sofreu muitas violências por ser uma criança muito afeminada.
por ter trejeitos que não femininos no sentido de que não se encaixavam na masculinidade hegemônica, padrão, do que era esperado do menino. Então ele sofreu muita violência em relação a isso. E ele vivia numa família muito pobre e de muita violência, sim. É uma violência, a família sofreu uma violência do Estado, uma violência do Estado no sentido de viverem na pobreza, de terem que trabalhar em empregos muito precarizados, uma violência que se circulava dentro da família, o pai sendo violento com a mãe sendo violenta com os filhos sendo violentos entre si, e ele sofrendo violência fora, e ele vai encontrar no estudo uma saída. Não é uma história, é uma história que a gente vive no Brasil, em qualquer lugar. É no estudo que ele vai encontrar uma saída. É o estudo que vai dar a possibilidade dele, o primeiro da família a estudar, é o estudo que vai dar a possibilidade dele, a partir de uma bolsa de estudos que ele ganha, de construir um novo caminho para fora da violência. Então, ele se torna um trânsfuga de classe. Ele vai estudar numa escola particular, de elite, burguesa. E nessa escola começa o choque cultural, que é o choque da consciência de classe. Que quem aqui nasceu numa família pobre ou de classe média, baixa, e foi para a universidade e está trabalhando e começa a conviver com psicanalistas e frequentar esses lugares, o choque, a consciência de classe, o choque é grande, né? Você começa a perceber o quanto é diferente. É, E ele aqui no texto, então, ele vai narrar o encontro dele, né? Uma partezinha que eu vou ler, o encontro dele com a colega dele, Helena, rica, classe média, burguesa, e a relação dela que ela tinha com o estudo e que ele tem com o estudo. E olha, é super interessante. É um livro fabuloso. É um livro que merece ser lido. Tem os vídeos dele na internet também no Roda Viva, que também é interessante os livros, o vídeo dele. A Graziela já leu, né, Graziela? Que eu vi que ela postou. Eu vou ler um trechinho aqui. Então ele está falando assim, é desse momento que ele está ainda adolescente, 15 anos, nesse colégio burguês, numa outra cidade um pouquinho maior lá da França. No colégio, quando eu me comparava com Helena, tinha a impressão de que a relação com os estudos era uma coisa que sempre nos separaria, apesar da minha transformação ter começado com ela. Essa transformação dele, ele está querendo dizer dessa passagem, que ele vai tentar, e é isso que eles dizem, ele vai tentar de toda maneira assumir os valores dessa classe burguesa para poder fazer parte, para não ser rejeitado, né? Eu tinha dificuldade de entender essa força que animava seu corpo quando ela se sentava diante de um livro ou de uma folha de papel que preenchia com sua escrita. Atitudes que, no fundo da nossa cidade, da nossa escola, sempre consideramos risíveis, pretensiosas. Eu alternava fases em que me aplicava muito, em outras em que me desencorajava. Mas nos dois casos, minhas notas eram médias ou medíocres. No entanto, uma nova forma de evidência se impunha para mim. Na família de Helena, todo mundo havia estudado. Os estudos eram uma dimensão da vida quase tão natural quanto comer ou respirar. Foi uma surpresa para mim quando cheguei a Amiens. Amiens é a cidade. Ver que para os filhos da pequena burguesia da cidade, estudar não era uma coisa que se questionasse. Até para aqueles que não tinham notas boas ou que gostavam da escola, enquanto na nossa cidade estudar deveria ser resultado de uma vontade, de uma luta. E que para aqueles que não tinham boas notas, o óbvio era não estudar. Essa é a experiência, né, de quem nasce na classe baixa brasileira também. Estudar é uma luta. Não é algo natural. O destino de quem nasce na classe operária, trabalhadora, classe baixa, não é o estudo, não é a universidade, não é ser psicanalista e estar lendo o texto do Lacan, estudando o texto do Lacan e transmitindo a psicanálise. Não é. Não é esse o destino. Então é uma luta, né? Eu lembro de uma colega comentando comigo do mal-estar que ela sentiu. A gente foi no evento na USP, né? Do mal-estar, transfoga de classe ela também, do mal-estar que ela sentia de estar lá. Esse lugar não é para mim. Eu não devia estar aqui. Esse lugar foi feito para outras pessoas. E de fato, não é para quem vem de uma classe baixa. É feito para quem é da elite. Mas para a gente tratar disso, a gente tem que falar disso, né? Tem que dar nome para isso, né? Tem que ir nomeando para tratar isso. Essas questões de classe na psicanálise são muito difíceis de ser trabalhadas, né?
É, Mas seguindo, então, né? Aí, né, conectando com essa ideia do elitismo educacional, com o sistema dos trânsfugas de classe, da dificuldade de leitura, eu me deparei com uma autora que aí ela é bem mais complexa, da epistemologia, ela chama Miranda Fricker. Aí tá daí onde eu tirei o termo injustiça epistêmica. O livro dela é Injustiça Epistêmica, o Poder e a Ética do Conhecimento. É um livro muito usado no direito, nunca me falar na psicanálise, muito usado no direito, porque ela vai explicar como que há injustiças no campo do epistêmico, no sentido no campo do conhecimento. Como uma pessoa pode ser descredibilizada, a fala dela pode ser descredibilizada por conta da posição social que ela ocupa. Por exemplo, quanto a fala de uma mulher pode ser descredibilizada por ela ser uma mulher. O quanto uma pessoa de uma classe social baixa pode ser inferiorizada e descredibilizada a palavra dela só por ela ser de uma classe inferior baixa, uma classe inferior, de uma classe baixa. Inferior, né, entre aspas, de uma classe baixa. É, E aí ela vai trazer essa ideia da injustiça epistêmica, da injustiça que eu achei interessante para pensar o tema. Porque o que eu fiquei pensando é assim, que essa dificuldade de leitura que a gente tem no campo psicanalítico, considerando tudo isso que eu falei, não é resultado de uma dificuldade individual de cada um de nós. É dificuldade de uma problemática social, pensando nos transfugos de classe. Então, assim, é a desigualdade social que produz uma desigualdade material, que impede um acesso, né, a recursos epistêmicos, a bens epistêmicos, que nos habilitariam à leitura. E essa desigualdade produz o que ela chama de uma desigualdade hermenêutica, que é uma desigualdade no campo do conhecimento, do saber. Então, nos deixa em desigualdade, né, com outras pessoas, com outros psicanalistas, no sentido que a gente não tem acesso ao saber necessário, as ferramentas teórico-metodológicas necessárias para ler o texto, para entender o texto do Lacan e para comunicar isso que a gente entende. Então a gente sofre uma injustiça epistêmica. Eu sofro uma injustiça epistêmica quando, por conta da minha posição social, da minha origem social, eu fiquei impossibilitado de ter acesso ao saber, ao conhecimento que me habilitaria a estar exercendo aquela profissão tal como outras pessoas podem exercer. São esses outros psicanalistas que podem ler, que podem estudar, que podem transmitir, que podem dar curso, que podem ganhar dinheiro com isso. Então, isso é uma injustiça epistêmica, porque ela é produzida socialmente. A gente não tem escolha. É um produto social. Então, voltando. Então, uma injustiça epistêmica, eu considero a dificuldade de leitura do texto do Lacan como uma injustiça epistêmica, porque ela é produzida pela desigualdade social que os trânsfugas de classes vivenciaram ao longo da vida. E que impediram eles, então, por questões materiais, financeiras, de terem acesso a bens epistêmicos que possibilitariam a eles a ter esse recurso de leitura. Então, é um produto, né, social, sociopolítico, né, essa dificuldade de leitura. Não é individual. E aí, né, para terminar, né, isso é um problema. E não é um problema generalizado dentro da psicanálise. Não é um, não é dois, não são três pessoas que têm essa dificuldade, né? Isso é um problema generalizado. É um problema estrutural, né? São muito menos, há muito menos pessoas estudando, pesquisando, escrevendo, publicando, transmitindo, né? Há muito poucas pessoas fazendo isso. E dessas poucas pessoas que fazem isso, quantas são trânsfugas de classe? Então, quais são as soluções para isso? Soluções que tanto Robson Cruz, quanto Marco Sacrini, quanto Miranda Fricker produzem. A saída é coletiva. A saída é institucional. É preciso, né, que se crie grupos, espaços dentro das instituições ou dentro dos grupos de psicanálise que habilitem os psicanalistas
a terem acesso a esses bens epistêmicos que eles não tiveram, né? Então, essas ferramentas teórico-metodológicas que eles não tiveram. Então, o trabalho seria, né, dentro das instituições, dentro da coletividade psicanalítica, né, para reparar, vamos dizer, né, essa problemática que é um efeito sociopolítico, teria que haver um trabalho de complexificação do pensamento do leitor. E do meu ponto de vista, né, essa complexificação do pensamento do leitor, baseado inclusive na minha experiência que os autores propõem, Marco Sacchini e Robson Cruz, seria pela via do aprendizado dos métodos de leitura, que são variados, métodos de leitura que depois também se tornariam métodos de escrita, porque eles habilitam o leitor, o psicanalista, a assumir uma posição autônoma. Autônoma não quer dizer individual, né? Porque é sempre em grupo, coletivamente, que a gente produz teoria, que a gente avança com a psicanálise, com qualquer ciência. Mas autônoma e crítica do texto. Isso habilita, isso dá condições, isso dá poder de saber, isso dá acesso. E isso, então, tem uma série de complexificar o pensamento do leitor, habilitando ela com suas ferramentas, além de autonomia e de espírito crítico, também pode pode desmobilizar essas relações de poder que se estabelecem dentro da psicanálise, onde um é o mestre que sabe, que tem o poder, e o outro que é o pupilo que tem que ficar lá submetido, aceitando, né? Comprando o que ele está oferecendo, como a verdade ali sobre o texto do Lacan. Pode, inclusive, assumir uma posição crítica em relação à leitura que propõe do Lacan para ele. Então, então, eu acho que os métodos de leitura, né, têm um poder político também, quando se aprende, de libertação desse lugar de submissão. Eu acho que isso ajudaria, né, falar disso também, nomear isso, mas isso ajudaria, né, a gente a poder romper com essa injustiça epistêmica que se estabelece dentro da psicanálise. Mas eu acho que a saída, a solução tem que ser coletiva. É, É claro, tem uma dimensão coletiva e individual, né? Individual porque a gente tem que estudar, sentar, aprender, mas coletiva no sentido de que tem que ter um lugar dentro da psicanálise, né? De importância para isso, de relevância. Bem, foi isso que eu pensei em falar com vocês. Assim, um passant assim, do tema, né? Que é um tema bastante complexo, daria para entrar em cada autor, discutir detalhes dele, especialmente da injustiça epistêmica, que é uma teoria filosófica bastante complexa. Mas eu pensei mais em trazer isso para ver se a gente consegue conversar, escutar vocês também, né? Porque acho que todo mundo passa por essa dificuldade de leitura. Então, falar se vocês também puderem falar disso, da dificuldade de vocês, né? O que vocês pensam, se faz sentido para vocês o que eu trouxe. Aí é com vocês. No chat perguntaram o primeiro autor que você citou. Não sei qual foi. Um deles é o Marcos Sacrini, Marcos com U. Aqui colocaram, se não me engano, o Benjamin colocou Marcos Sacrini, esse. O outro é Robson Cruz. Ele tem até uma página no Instagram. E o terceiro, o livro que eu li é o Edouard Louis, esse aqui, que esse é de literatura, dá pra ver? Esse é de literatura. E a outra foi esse aqui, Miranda Ficker, Justiça Epistêmica. É isso, pessoal. Se tem algum comentário, alguma pergunta, alguma questão. Eu tenho uma pergunta. Uhum. Se você lembra, o que que você achou mais difícil no começo, assim? Alguma coisa que... Nossa, você lembra de alguma coisa que... Acho que assustou. Para mim, geralmente foi assustou quando eu entrei em contato com a Lacan. Nossa, Podia usar. a primeira vez que eu li o Lacan,
eu estava na graduação ainda, né? Então você pensa, acabar de chegar na graduação, aqueles textos super complexos, né? De psicologia, de filosofia, de psicanálise, né? Até os textos do Freud, né? Assim, são difíceis, né? É, Eu lembro que eu ficava muito angustiado. Não foi na universidade que eu li, foi nessa escola de psicanálise, né? Chama Núcleo de Educação e Psicanálise, chama NEP, NEPE. Existe até hoje. Então eu vou dar uma aula esse mês lá. Eu lembro que eu ficava muito angustiado, porque eu não entendia. Eu lia, eu lia, eu lia e eu não entendia o que ele estava falando. E lá onde eu estudei, eles não usavam comentadores. Então você não podia usar comentador. Era um ano do estudo do. Era um ano estudando Freud e 2 anos estudando Lacan, e depois você seguia nos seminários do Lacan. Você não podia usar comentador. Então você tinha que ler no original, sempre o original. Eu não entendia, às vezes eu entendia uma coisa, falava na aula, o professor falava que não era, que estava errado. E eu lembro de sentir um mal-estar e uma angústia muito grande, assim. Para mim, parece que. É por isso que eu falo, parece que estava falando grego, assim. Parece que era outra língua, eu não conseguia compreender. Então eu não conseguia não conseguia nem dizer na época qual que era a minha dificuldade. Mas eu acho que se eu tivesse aprendido esses métodos antes, na época da faculdade, teria me facilitado muito a vida. Porque esses métodos, eles criam tipo, é como se colocasse um óculos assim, sabe? E eles ajudam você a separar o texto, entender o que que é um problema que o autor está tratando, quais são as teses que ele está defendendo, como o texto está dividido, quais são os argumentos que ele está usando, o que que ele está usando como conceito ou não, quais autores ele está usando, como você buscar esses autores para entender Porque tem trechos ali que você não vai entender se você não lê quem ele está referenciando. Então, assim, os métodos de leitura, se você não entender o contexto histórico, eles vão te ajudando a se complexificar o teu pensamento e aí você vai entendendo. Mas no começo, né, isso era em 2008, 2007, 2008. Eu ficava atônito, assim, em relação ao texto. Assim, eu achava muito complicado. É ininteligível, assim, não conseguia entender. Não conseguia entender. Era muito difícil, assim. Então precisava dos professores, né? Então os professores é que eles usavam o texto, né? Assim, então as aulas eram longas, então eles ficavam lendo o texto, depois se o texto era mais curto dos escritos, eles iam o texto junto, parágrafo por parágrafo, iam comentando. Mas eu não conseguia nem dizer o que que eu não entendia nada. Não entendia nada. Isso que Tô você com- estava comentando me lembra muito do início do meu percurso, porque, claro, eu não entendia nada. Obviamente, acho que todo mundo que começa a ler o Lacan não entendeu nada. Você acha que entende? Acho que deve estar delirando. Porque até hoje eu leio e penso, o É, quê? Tipo, eu tô lendo e penso, não, acho que não sei o que que fizeram aqui, mas enfim. uhum. E eu lembro que bem no começo um professor meu falou que era muito mais fácil se a gente lembrasse que ele está falando em francês. Ou seja, ele presumiu que a sala inteira saberia falar francês e como que uma frase era organizada. Não, mas você vê que esse negócio tem a ver com classe, né? Quem é que chega na faculdade sabendo falar francês? Quem é que sabe falar francês? Né? Você vê, é uma questão de classe, né? E foi muito engraçado que no momento eu nem percebi. Eu casualmente falava ali razoavelmente bem, então eu pensei, ah, fez sentido. Mas depois de um tempo eu fui perceber, gente, mas assim, o resto faz o Então, quê? mas imagina a exigência para você ler o Lacan é você saber falar francês. Quantas pessoas sabem falar francês? Quantas pessoas então podem ter acesso a esse texto? E que a chave de leitura era É, isso, isso que eu lembrava, que foi muito engraçado. A chave de leitura era lembrar que ele estava falando em francês. Então, Então a ordem da frase era assim, eu. diferente. Ah, legal. Acho que alguém tinha aberto o mas microfone. quem tem 70 anos, está é, com 70, a partir de 70 anos hoje em dia, aprendeu a falar
aprender o idioma francês na escola pública. Não sei se está dando para escutar falando, porque está Tá. ruim a minha conexão. Mas não é a Dá realidade para da maioria da escutar? população, né? Não, Se você porque for... quem está com 70 anos já. Eu estou dizendo que aí o que, que aconteceu? Aconteceu que veio né, a, os militares acabaram com isso aqui no Brasil, né? Uhum, A escola, né, dava essa oportunidade à escola pública, né? As pessoas terem o francês, lerem francês, falarem, não falar, mas eu acho que entender o francês, né? uhum, E com os militares isso acabou, né? uhum, E as gerações que vieram depois não tiveram isso, né? Então, uhum. é uma questão de classe, sim, de poder, né? De É, luta de classe mesmo. é, vai precarizando o ensino, né? Para as classes, né? Isso Para as mesmo. classes mais baixas, né? Isso. E é uma Uhum. estratégia de poder, né? Assim, a pessoa sabe Isso. menos, né? Sim. E Isso isso, mesmo. sim. Agora, Lacan fez o possível para deixar muito difícil mesmo a leitura dele, né? Era o objetivo dele fazer isso, né? Um cara, um barroco, né? Ele fez tudo para deixar o máximo de confusão, de dificuldade, né? Porque ele Então, trazia coisas. é porque não é ele só que faz isso, né? Se você for ler o Hegel também é possível, né? Se Tá, você for claro. ler, se Uhum, você for ler outros autores também sim. são muito difíceis. Mas quando você estuda os métodos de leitura e consegue entender como que ele está Aham, construindo o texto dele, fica mais fácil. Quando você entende, porque os métodos de leitura te permitem entender o estilo, quais são os problemas que ele está trabalhando, quais são as teses que ele está defendendo, quais são os autores que ele está uhum, recorrendo, como que ele está construindo a frase, como que ele está construindo o argumento. São muitos elementos que os meus métodos de leitura... eles abrem o texto. Eles, sim. São eles chaves de leitura, né? são... E é isso que parece muito difícil ou impossível. Não é que não é difícil, vai ser difícil sempre, isso que eu estava dizendo. É uma Sim, dificuldade inerente ao trabalho com ele, né? Mas você consegue compreender. E você sim, consegue também ser crítico em relação a ele. De dizer, olha, aqui não faz muito sentido o que ele está dizendo. Aqui ele tentou desenvolver, mas não conseguiu. Porque se você não tem método de leitura, você não consegue ser crítico em relação ao autor, né? E o próprio Lacan, ele empregava métodos de leitura para ler o Freud. Essa é a minha pesquisa, né? Sobre os métodos de leitura do Lacan que eu faço na Pola. Quem quiser, quem tiver interesse, a gente faz de quarta-feira, quinzenalmente, inclusive, das 11 ao meio-dia e meia. É aberto, gratuito. Nessa quarta tem. A gente está estudando o caso Dora. Por acaso, nesse momento, eu tô estudando, a gente está fazendo a reconstrução dos métodos de leitura que o Freud utilizou para construir o caso Dora, e depois vamos fazer os métodos de leitura que o Lacan utilizou para reconstruir o caso Dora do Freud, né? Que ele faz uma crítica, né? O caso Dora, reconstrói de uma outra maneira diferente do Freud. Mas o Lacan usava métodos de leitura, e ele fala isso nos textos, e é isso que eu estou tentando recuperar. E tem uma coisa que ele fala dos métodos de leitura que eu acho interessante, que ele vai dizer que quando você vai ler um autor, no caso dele, Freud, você tem que recuperar as regras de compreensão que o texto, que o autor, né, especifica no texto, porque assim você vai entender o texto. E o Lacan traz essas regras de compreensão. Mas para você entender essas regras de compreensão, você tem que ter método de leitura. Você pega texto dele, ele fala no começo do texto. Eu vou falar do texto desse jeito, eu vou estudar o assunto desse tema, nessa chave, por esse caminho, utilizando tais textos, olhando por essa perspectiva. Então, se a gente não olhar e não levar a sério o que ele está dizendo, a gente não entende o que ele está falando. Mas está lá no texto.
Só que tá escondido, né? Assim, para quem não tem o método de leitura, tá escondido. Quem não tem estratégias de abordagem do texto, isso fica escondido, isso fica impedido de ler. Que para uma outra pessoa que tem, vai lá e vai ler. Ela vai falar: olha, o texto dele é barroco, é difícil de ler. Tá, mas eu consigo ler. Eu tenho dificuldades. Porque uma coisa é você ter dificuldades, outra coisa é você ter impossibilidade de ler. Uma coisa é ser trabalhoso, você ficar com dificuldade, você ir ali catando cavaco, mas ir lendo e construindo alguma coisa, e conseguindo elaborar, e fazer uma pesquisa, e avançar com um tema seu, né? Que é isso que eu enfrento, por exemplo, nos grupos, não é fácil. Mas é diferente de você não conseguir ler o Lacan. Então você precisar sempre de alguém para te explicar, de um comentador para te explicar. Não é a mesma coisa. O campo da dificuldade é um campo da possibilidade. O campo da impossibilidade, não. É uma barreira, né? Cria-se uma barreira. Acho, né, daí minha opinião pessoal, que eu acho que fazem questão de reforçar essa barreira quase que num sentido de, se você não Reforço. entendeu, é um problema seu em algum momento, quando você Ah, chegar no ápice, se na revelação divina, você vai é. entender e aí vai fazer sentido para você. Boa. Esse é um outro problema. A Miranda Fricker disse que a injustiça epistêmica tem uma característica, que a característica é de culpabilizar o indivíduo, de individualizar, de individualizar. Então, eu estou propondo aqui que a dificuldade de leitura que os trânsfugas de classe, os psicanalistas trânsfugas de classe têm na abordagem do texto Lacan é resultado da posição social deles, que impediu eles terem os recursos, os bens epistêmicos, as ferramentas metodológicas e teóricas para acessar o texto. Então, eu estou dizendo que é um problema coletivo, um problema estrutural. Só que na psicanálise a gente localiza como um problema individual. O que é uma produção de uma desigualdade social é localizado como se fosse um problema individual, uma incapacidade minha. Então, eu que não consigo, eu que não me esforço o suficiente, eu que ainda sou inexperiente, eu que ainda tenho um percurso para fazer, eu ainda que não fiz a análise o suficiente, quando eu fizer a análise o suficiente, aí eu vou entender o texto. Vai individualizando. E isso vai culpabilizando. E isso cria uma cortina de fumaça para você ver as reais causas disso, que são questões de classe, a gente não vai falar aqui hoje disso, mas questões de gênero, questões de raça. Então, acho que sim, Daís, eu acho que tem uma tendência a individualizar, a pegar um problema que é sociopolítico e dizer que é problema individual, uma incapacidade individual. Ela fala disso, assim, a incapacidade cognitiva é uma produção social, não é uma produção individual. Não vem de dentro, né? Vamos dizer, vem de fora. André, Bom te ver aqui, Gabriel, vamos te Thaís. ver, André. Bom, para mim é ao mesmo tempo libertador, mas assustador, né? Acho que é interessante, porque eu fiquei pensando na questão. Eu não tive quase nada de Lacan na graduação, né? Estudei no Aham, Mackenzie, na época não tinha, assim, de teoria e tal. Depois, quando eu comecei a estudar, e aí senti a mesma coisa de essa dificuldade. E eu, agora, você trazendo isso, eu fiquei pensando na questão do. Se há uma dificuldade na leitura da teoria, eu fico pensando na questão do manejo da prática clínica. aham, Se tem boa. dificuldade, né, da Uhum, teoria, e aí sim. como que se vai para a prática, para a clínica, como que se faz essa. Eu acho que está Sei diretamente nem qual. relacionado. É, então, e aí eu não sei se esses autores também faz uma conexão da prática, da teoria com a prática, como que é essa Uhum, conexão, entendeu? Eu fiquei com essa posso questão. falar? Uhum. Não, eu acho que é isso mesmo, André. Eu acho que a dificuldade de leitura de textos psicanalíticos está diretamente relacionado com a dificuldade da leitura do texto clínico. Por quê? Porque é através da leitura do texto do Lacan
que você vai apreender os conceitos. Você vai apreender os conceitos, a teoria, que vai embasar o teu pensamento clínico, né? Então, como você lê o material que o paciente traz, como você constrói hipóteses, como você intervém, o que esperar do tratamento, como dirigir o tratamento. Mas se você tem uma dificuldade na leitura e na apreensão dos conceitos, logo você vai ter uma dificuldade na construção das hipóteses. Porque aí vem essa outra questão. Se a gente for pensar do ponto de vista, né, dentro da psicanálise lacaniana, o material que o paciente traz como um texto, você precisa de método para ler o texto. São métodos de leitura. Então, na minha experiência, os métodos de leitura ajudam, inclusive, na hora de construir o caso, pensar o caso. Mas eu acho que eu preciso investigar mais isso, né? Eu não cheguei nesse ponto, mas eu acho que tem uma questão direta entre métodos de leitura e o método clínico. O Lacan, inclusive, ele fala isso, né? Comentar um texto é como fazer uma análise. Então, o trabalho de comentar um texto, né? Aqui eu não estou fazendo comentário de texto, né? Trouxe tópicos, mas quem, por exemplo, se for no grupo de quarta, eu faço mais um comentário de texto. É muito parecido quando você vai comentar fazer uma análise de um texto de um paciente. Você vai tentar localizar os temas, as problemáticas que ele está enfrentando, as dificuldades, as barreiras. Tudo você vai precisar de teoria para fazer isso, né? Qual que é o sintoma? Como que o sintoma foi construído? Quais são os ideais? Como se dá a relação do sujeito com o outro? Como se articula a lógica inconsciente? Quais as lógicas que se repetem ali? Como que isso se articula com a história? Tudo isso, né, tem a ver com leitura. O que você entende por sintoma? O que você entende por ideal? O que você entende por sujeito, por outro, por relação de sujeito e outro? O que você entende por lógica significante, por lógica inconsciente? O que você entende por inconsciente? Tudo isso é conceito, né? Nada disso é natural, nada disso é intuitivo, nada disso a gente aprende. Tudo isso é uma invenção, uma teoria, é uma abstração que a gente usa e que serve de chave de leitura aí para a gente ler os textos, né? O material que o paciente traz. Então, eu acho que sim. Se a gente não consegue ler, é, a dificuldade de leitura aparece tanto na escrita, eu acho, quanto na construção do caso. Porque eu acho que a construção do caso também é um exercício metódico de leitura. Porque não vem pronto o texto, né? Assim, vem um material, às vezes com tudo muito desconectado, o paciente vai te contando, vai associando ali livremente, e é você que vai localizando. Ó, aqui tem uma repetição, aqui tem um sintoma, aqui tem um ideal, aqui tem uma lógica, né, da modalidade da relação com o outro que se repete. Olha a posição do sujeito, olha a posição do outro, olha o lugar que ele fica, olha a cena infantil, olha que lugar que ele fica na cena, olha o sonho. Tudo isso, tudo é conceito. Sonho, sintoma, e nada disso é algo do dia a dia, tudo é um conceito, né? Transferência, olha como se estabelece a transferência, olha essa neurose de transferência, olha o lugar que ele está me situando. Tudo é tudo. Nada disso é natural, tudo disso é uma teoria que, nos ser, que serve para a gente ler o material e construir o material. Mas a gente precisa de um método para construir a direção do tratamento. Então, eu acho que está totalmente conectado. Alguém fez um comentário no chat. É, É, você leu o que eu leio? pode ler. Achei curiosa a reflexão. Vai na contramão de vários movimentos. Ler psicanálise é fluido, é uma experiência, não se trata de entender, etc. Isso deleta a condição de que sim, há métodos para a leitura da psicanálise. Não entender é uma forma perversa de exclusão, não? Então, eu acho que quem fala que ler psicanálise é fluido, é uma experiência, não se trata de entender, né? Está a serviço de quem isso, né? Eu acho que eu acho que é uma forma de exclusão. Eu acho que propor que aquele que não entende não deve se preocupar em entender e encontrar estratégias aí que existem para entender pode servir à manutenção do lugar dessa pessoa nesse lugar de exclusão. Pense nos grandes psicanalistas.
Você acha que algum desses psicanalistas lê o Lacan de forma fluida? Pensando numa experiência? Lacan lia Freud de uma forma fluida? Freud fez psicanálise de uma forma fluida? Realmente teórico, metódico. Lacan também, teórico, metódico. Que experiência! Recorre à antropologia, linguística, topologia, filosofia. Aonde que ler psicanálise é? Lacan não lia Freud fluido como uma experiência. Aonde isso? A gente lê fluido como uma experiência textos de literatura. Nós leigos, né? Porque quem é da ramo da literatura pode ler de forma metódica os textos de literatura. Um leigo que não estuda psicanálise pode ler um texto de psicanálise de forma fluida, como uma experiência. Porque a gente aí também vamos para o campo, vai ficando mais técnico, né? No campo dos métodos, a gente pode separar os tipos de leitura. Tem a leitura como uma experiência estética, que é essa que a gente faz quando a gente vai ler literatura, e tem uma leitura metódica de pesquisa, que é essa que a gente faz quando a gente lê o Lacan. Nós, psicanalistas, que estamos fazendo para nossa formação e para construir uma clínica. Não dá para ser uma leitura fluida. A leitura fluida não te leva a lugar nenhum no sentido de você entender o Lacan. Qual que é o problema? Vamos pegar, sei lá, seminário 2. Ele está falando do eu. Qual é o problema que ele está tratando lá? Por que que ele está discutindo o eu de novo? Freud já discutiu? Por que que ele está falando do eu de novo? Qual que é o problema que ele está levantando em torno do eu? Qual que é a tese que ele está defendendo? Ele está criticando Freud? Ou ele está criticando só os psicanalistas? O que que ele está fazendo? Qual que é a estratégia que ele está usando para fazer essa crítica? Quais são os interlocutores? O que que os interlocutores falam? Tudo isso são coisas que a gente tem que recuperar para entender o texto. Nada disso é fluido. São trabalhosos, são trabalhão. Nada disso é fluido. Tem nada fluido, assim. Tudo é um trabalho metódico, um esforço metódico de entendimento. Essa ideia na psicanálise que a gente não tem que entender, que a gente tem que sentir, isso eu acho que serve à manutenção de certas pessoas no lugar da ignorância e outros no lugar do poder, do acesso ao saber. Porque entender não quer dizer que você vai entender tudo. É sempre um entender não todo. É sempre um saber não todo. Você vai entender parcialmente, parte, de acordo com o recorte que você faz. Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre os métodos de leitura do Lacan. Estou tentando entender como que isso acontece dentro do pensamento dele. Mas é parcial, enviesado, fragmentário, não todo. Não tem como. Eu jamais chegaria nisso se eu estivesse lendo Lacan fluidamente. Estou tentando entender qual que é o método de leitura que o Freud aplica na construção do caso Dora. Como é que eu vou ler fluidamente o caso Dora e refazer essa reconstrução? É uma trabalheira. Então, eu acho que tem que desconfiar disso. Não é fluido. Não é uma experiência. Tem que entender. E batem bastante na tecla, né? Que a psicanálise, acho que não só o Lacan, mas que a gente não vai entender. Tô fazendo o quê, então? Não. Você está fazendo o quê, Eu então, vou se não para estudar. entender? Eu não leio nada. Eu acho isso muito engraçado, porque é geralmente É. assim, não entendi. Ah, é assim mesmo. Pô, mas nada? Por que que eu vou ler então? Não, não pode ser. Não, então, por que que você vai estudar? Mas é o que o André falou. Então, eu leio Lacan e não entendo. Não é para entender. E como é que eu faço a minha clínica? Porque pode ficar algo meio místico, né? Fica algo místico, se você não entende, é uma experiência, uma hora você aprende, uma hora isso entra por algum lugar, por osmose, não sei, né? Baixa um download ali em você, sem você esperar. Não, é um trabalho intelectual de aprendizado, como qualquer outra teoria, qualquer outra prática. Josilane, Oi, boa noite. boa noite. Obrigada aí, hein, Gabriel, pela troca. Eu gostaria que, se você puder comentar um pouquinho, assim, essa dificuldade que os professores que você cita, eles Uhum, perceberam na universidade, você acha uhum. que isso, por exemplo, quem está, né, nas transmissões dessas escolas, pensando aí
nas escolas, nas sociedades, né, psicanalíticas, se essas pessoas têm essa percepção e se isso é importante, se você tem percebido que isso tem mudado, né, se isso é ou tem se tornado uma questão nas instituições. E gostaria que você falasse um pouquinho dessa saída que você fala que é coletiva, né? Que eu estou Uhum, entendendo que é coletiva, mas não dentro dessas instituições, que não é uma preocupação dessas instituições. Poderia ser, mas parece que não é, por uma série de coisas que você levantou aí também, né? Então, como é que como é que você pensa que poderia se dar, né? Essa saída, assim, coletivos, as pessoas vão espontaneamente construindo, como isso uhum. pode ser viabilizado mesmo na prática. Obrigada. Então, eu acho que não vejo esse movimento dentro das universidades, dentro das instituições de psicanálise. Eu não acho que isso não me parece uma preocupação. É, Até porque, né, tem um texto do Dunker que ele fala isso. Tem um certo rechaço, né, esse tema do método dentro da psicanálise, que eu acho que conecta com isso que a colega falou da ler experiência fluida. Por exemplo, propor uma leitura metódica do Lacan, organizada, metódica, estruturada, é o oposto de ler psicanálise de forma fluida como uma experiência. Então, eu acho que não tem abertura dentro das instituições para pensar nessa chave. E mesmo dentro da universidade também, essa dimensão do método, quando a gente está dentro da universidade e vai participar dos laboratórios, também não é também assim. O que dá mais destaque, né? Então, eu não acho que tem essa abertura. E aí, eu acho que as soluções seriam introduzir isso dentro dessas escolas, mas eu acho que é muita resistência que vai ter. Não sei como isso se instituiria, né? Mas eu acho que as pessoas que vão conseguir instituir isso são os trânsfugas de classe que vivenciam essa experiência de dificuldade. Acho que são eles que teriam que mobilizar isso. Idealmente, dentro dentro das instituições de psicanálise, idealmente, dessas, né? Mas eu acho que, no momento, eu acho que em grupos mesmo, assim, né? Nos grupos, nas instituições menores, ou criando dentro dessas instituições, quem tem a possibilidade de estar nessas instituições maiores, criando um espaço lá dentro para fomentar isso. Porque eu não vejo esse movimento. Não sei se vocês veem, eu não vejo, Josilane, uma preocupação com isso, um interesse com isso, de habilitar, sabe, quem está nesse lugar né, assim, de habilitar tanto quem eu estou chamando de transfugas de classe, ou as pessoas que não estão habilitadas ainda na leitura do Lacan, a criar um espaço de ensino metódico para essa habilitação. Eu acho que tem muita resistência nisso, que aí envolve muitas questões, né? Envolve questões de poder, questões morais, questões de classe. Eu não conheço, eu não conheço nenhum espaço que faça isso, Josilane. Não sei se te respondi, mas eu acho que me parece isso, assim. Respondeu, sim. Sim, obrigada. Aí a Roberta falou que parece que Lacan tem seus preferidos e o saber só está em alguns se não foi contemplado com a luz lacaniana, né? Como se fosse algo, como se as pessoas que estão nesse lugar que conseguem ler e transmitir a psicanálise, fazer pesquisa e escrever, é, né? Se fossem tivessem num lugar aí contempladas com essa luz, que é mentira, né? O que elas foram contempladas é com privilégio, né?
O Joel falou que a minha preocupação que eu tenho visto nas escolas é na mensalidade em dia como prova de desejo pela psicanálise. Nossa, faz muito tempo que eu tô distante das escolas mais tradicionais de psicanálise, né? Então eu não sei nem como que tá funcionando lá. Mas é um lugar que eu não, são lugares que eu não me identifiquei, assim, por isso que eu saí. O que mais me identifiquei até agora foi com a Pola, que é onde eu tô, né? Tem seus problemas, como toda instituição, mas que eles trabalham com essa ideia de pesquisa, então é um lugar que cabe discutir método, né? Se é uma instituição que trabalha com pesquisa, tem tudo a ver, toda pesquisa depende de método, então é um lugar que tem espaço para pensar o método. Eu não sei como seria discutir isso dentro de uma escola de psicanálise mais tradicional. Seria interessante, né, para ver o que as pessoas falam, né? Mas alguém gostaria de comentar algo? Fazer alguma pergunta? Vocês acham que faz sentido o que eu estou trazendo? Assim, né, assim, ressoa, vamos dizer, na experiência de vocês, em coisas que vocês têm pensado? Acho que de fato não parece algo muito comum, né, essa perspectiva, né? Não é algo muito usual, né? Tipo, uma perspectiva para pensar, né? O normal é que tá todo mundo na clínica bem, entendendo tudo do Lacan, foi sempre tudo fácil, sem nenhum esforço, tudo ótimo, nenhum Nossa, problema. nunca, né? Eu gostaria de comentar que eu acho que seria interessante isso, né, de pelo menos levar essa discussão para a instituição, nessas instituições mais tradicionais, para ver se causa um pouco o mal-estar do lado de lá, né? Porque sempre o mal-estar fica do lado de cá, né? Se É, talvez causaria, né? Mas eu acho, uma outra coisa que me ocorreu aqui, Gabriel, eu acho que os transfuga de classe, eles são minoria nessas instituições. instituições tradicionais, é. Também Então, eu acho. acho que uma das dificuldades está aí também. Eu acho que quem está lá, na sua grande É, maioria, são esses privilegiados, né? De alguma é, forma, não esbarram sim, tanto com essa dificuldade. sim, sim. Porque igual eu falei dessa minha amiga, né, que ela se sentiu mal de estar na USP, é uma experiência, os trans de classe se sentem mal de estar, inclusive, nessas instituições. E às vezes nem é porque a pessoa não tem o dinheiro para pagar a mensalidade, mas é porque a dinâmica das relações, os valores, as formas de se relacionar, né, impedem, né, criam um mal-estar em quem vem de outra classe. Sabe, igual quem vem de outra classe vai num restaurante mais chique, embora consiga pagar, tá num, né, conseguiu mudar de fazer uma mobilidade social, ele consiga pagar, mas ainda fica sentindo esse lugar não é para mim. Fica incomodado, não sabe direito como se pega, que garfo que pega, que faca que pega, que copo que pega, como é que se comporta e olha para as pessoas chiques, se sente diferente. É a mesma coisa de estar na USP, é a mesma coisa de estar no fórum, é a mesma coisa de estar na Escola Brasileira de Psicanálise, para quem é um transfuga de classe. Porque não é o lugar delas de origem, né? E isso fica sendo lembrado o tempo todo. Eu gosto muito dessa ideia do transfuga de classe, porque o transfuga de classe é como se ele vivesse num limbo. Esse que fez a mobilidade social, porque já não se identifica totalmente mais com os valores, com as crenças, com o estilo de vida da classe de onde veio, mas também não se identifica totalmente com a crença, com os valores e com o estilo de vida da classe de onde chegou, onde está. Então fica uma espécie de limbo, assim, né? Não pertence a lugar nenhum. Porque aprendeu novos valores, novas crenças, um novo estilo de vida, então vai para a classe anterior, na família, às vezes vira um ET ali. Cria conflitos, não consegue entender, já não consegue mais interagir, conversar direito, porque mudou a cabeça. Mas também não se encaixa nessa nova turma, porque a história de vida dele não foi construída lá, nessa turma nova, nessa classe nova.
Então fica um limbo. E é interessante esse livro do Edward Louis, que ele mostra isso. Essa fala, esse trechinho que eu li dele do estudo, né, é isso. E eu acho que para ter essas discussões tinha que introduzir dentro da psicanálise a discussão de classe. Mas como que a gente vai discutir discussão de classe se a gente ainda nem considera o psicanalista como um trabalho, né, como uma profissão, a psicanálise como uma profissão, como um ofício, uma arte, fica nesse negócio de um ofício, de uma arte, que fica próximo dessa ideia da experiência, da fluidez, né? Não é uma profissão, né? Que tem que ter reconhecimento social, que está prestando um serviço. Como é que discute questão de classe numa comunidade que não pensa a psicanálise como um trabalho? Então, assim, eu acho que são muitas questões, né? Acho que abre O um grande Gabriel, um leque. Oi, Roberto. tudo bem? Não, Tudo só ia sim. falar isso, tudo que você falou da questão de classe, não, ia comentar, né, que tem uma movimentação aí da coletiva psicanalista trabalha que eu acho que está Uhum, trazendo isso, né, tirando essa poeira aí de debaixo do tapete que, né, uhum, sempre teve na psicanálise, né, quem que pode fazer da psicanálise um trabalho, né, e, e quem não pertence, né, a esses grupos privilegiados, como que faz para fazer da psicanálise um trabalho, né? Então, inclusive, né, que elas fazendo propaganda, amanhã tem a reunião presencial da coletiva, às é. 18h30, lá na Casa do Povo. Então, Ah, que legal. quem quiser participar, porque aí vai também ter uma apresentação da enquete, né, do formulário, que é um formulário Ah, bem complexo, né, ah, assim, para pensar quem que é que está conseguindo fazer disso um trabalho, quais as sim, dificuldades, quais as entraves. Então essa reunião vai ser aberta amanhã. que legal. Boa. É, acho que tem tudo a ver com esse tema, né? Tem que ser um trabalho, né? Sim. Ser considerado um trabalho. Então você vê que eu acho que assim, esse assunto abre para a dificuldade de leitura abre para muito. A dificuldade de leitura, que parece que é uma questão, ai, nossa, que dificuldade que eu tenho de ler o Lacan individual, não é. Abre para toda uma problemática que a gente pode ir ampliando. E isso, a gente está na questão da classe, ainda tem gênero, raça, outras questões que se articulam a isso. Bem, tá bom, pessoal? Espero aí que eu possa ter trazido algumas reflexões interessantes, a gente pensando. Ai, eu amei. Gosto desses temas que a gente fica jogando, fingindo que eles não existem. E que a É, gente isso é uma. faz, vamos olhar para ele. Porque geralmente são temas que Sim. todo mundo, ou quase todo mundo, se identifica, mas ninguém fala. Ninguém tá Aham, sabendo, ninguém nunca percebeu. É um pouco dessa jogar a culpa, né? Não é só você que aham. não tá conseguindo, é só você que não vê, que não pensa nisso, que não tem, que esses desdobramentos não tem. Mas Gente, é é que você. É. atinge todo mundo, né? É quase o óbvio, né? Tipo, se for ver, isso aqui é o óbvio, né? É o que é que muita gente passa, né? Foi ótimo, Gabriel. Muito obrigada. Se você quiser mandar É, alguma coisa no grupo, eu vou abrir lá para poder mandar mensagem, que tá fechado. amanhã eu mando, tá? Eu vou Tá. separar os textos, alguns vídeos também, que eu acho que seria interessante vocês verem. Para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Posso mandar também o link lá do meu grupo, quem quiser participar. Ah, beleza. Amanhã tem, né? Se alguém quiser. É, e é isso, assim, eu queria agradecer a Thaís pelo convite, né? Eu gosto muito de falar desse assunto. Tem a ver com a minha pesquisa do mestre de leitura, mas toca muito também na minha formação, no percurso, né, no meu percurso, e eu acho que toca no percurso de muitas pessoas. Agradecer vocês por terem me escutado, terem participado, compartilhado perguntas. E é isso, assim. Quem quiser conversar mais sobre o assunto, quem tiver interesse, só me procurar que eu gosto muito de falar desse assunto. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, pessoal.